Pois é, eu nem esperava que iria anunciar essa notícia tão cedo, mas o projeto do Plano Diretor de Florianópolis foi entregue hoje à tarde à Câmara de Vereadores da capital. As propostas, debatidas à exaustão, podem virar lei para melhorar o ordenamento da cidade. Mas o que deve passar e o que precisa ser modificado pelos vereadores no Legislativo Municipal? Conversas Cruzadas hoje discute o Plano Diretor de Florianópolis. Hoje, para discutir o Plano Diretor da capital, nós estamos recebendo o secretário Dalmo Vieira Filho. Talvez seja o homem que mais participou de reuniões nos últimos dias em Santa Catarina, reuniões com comunidade, assembleias, audiências para discutir o detalhamento do plano diretor, secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da capital. Também o programa recebe a arquiteta urbanista Silvia Lenze, que representa o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Aqui conosco também o advogado Lio Bocorni, que é presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor na UAB aqui em Florianópolis. Ainda o programa recebe o professor Silvio Ickel do Prado, que é arquiteto urbanista, professor da Unisul, e também o vereador César Faria, que é presidente da Câmara de Vereadores da capital. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos ao vivo esta noite, sexta-feira, com Conversas Cruzadas, que você pode interagir com perguntas, opiniões, o que você acha do plano diretor. Conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais, tem o Twitter e tem o Facebook. Conversas Cruzadas em nome de Sendi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir no empreendimento RDO. Cresci 40 anos, confiança e seriedade com o maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queres na cabeça e no coração da nossa gente. Bom, seguinte, chegou hoje na Câmara de Vereadores, presidente César Faria, o que acontece a partir de agora? E qual é o rito, quais são os próximos passos? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos aqui da mesa. É um grande prazer estar novamente aqui contigo, aqui na nossa querida TV Com. A Câmara já vem trabalhando muito ano e agora vamos ter um final de ano com muito mais trabalho. O prefeito César Júnior cumpriu um compromisso dele com a cidade de encaminhar o plano diretor ainda nesse ano. E agora nós temos uma responsabilidade muito grande. E já se iniciou hoje, né, com o recebimento do plano, ou melhor, semana passada já tivemos algumas reuniões com o Dalmo, já com os vereadores, para explicitar diretrizes, objetivos e colocações do plano diretor. Segunda-feira nós vamos ler no expediente da nossa sessão plenária, encaminhar cópia a todos os senhores vereadores, encaminhando também a Comissão de Justiça para análise da admissibilidade da matéria, e após a Comissão de Justiça, encaminhar para todas as comissões. Simultaneamente, todas as comissões da Casa vão estar envolvidas na discussão do plano diretor. Nós tomamos essa decisão para evitar que apenas a Comissão de Viação, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Orçamento, junto com a Justiça, monopolizassem o assunto. Porque o plano diretor tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem a ver com defesa do consumidor, com a maricultura, com o turismo. E a gente abrindo dessa forma, todos os vereadores vão poder participar do debate, vão poder participar da discussão, vão poder apresentar ideias e sugestões. E após isso, concluindo esse trabalho, aí vai ao plenário para que a gente possa tomar a decisão. O senhor acha que esse ano é possível ainda ou vai para o ano que vem? Eu tenho conversado muito com os vereadores e a gente está realmente... Eu acredito que a palavra ideal para esse momento é dinamismo. Que a gente precisa botar uma dinâmica e um dinamismo na Câmara para que a gente consiga fazer o que a cidade está esperando. Uma discussão que vem há 7 anos ocorrendo, que é importante, que é saudável. Até o secretário Dalmo comenta que eu acho que nenhum plano diretor no mundo foi discutido tanto quanto está sendo discutido esse plano diretor de Florianópolis. Mas então agora eu vejo que nós estamos no momento da decisão. Então os vereadores participaram muito da discussão. Estamos tendo a oportunidade de conversar
com o secretário Dalmo, com a prefeitura, com as entidades, com as comunidades. Vamos fazer uma audiência pública na Câmara também, já está marcado para o dia 6 de novembro. E vamos ter essa discussão e eu acredito que a gente consiga chegar até o final do ano com essa matéria conclusa na Câmara de Vereadores. Dar esse presente para Florianópolis até o final do ano. Boa notícia, boa notícia. Secretário Dalmo, o senhor teme que os vereadores possam descaracterizar o texto original? Boa noite. Boa noite a todos. Não temos nada. E em especial porque tivemos praticamente 2 tardes, acho que cada uma das reuniões com aproximadamente 4 horas de conversa em altíssimo nível, né? Uma conversa muito próxima, muito profunda. Os vereadores são grandes conhecedores da cidade, né? Não é à toa que são eleitos, que representam a população. Então nós começamos por uma conversa conceitual sobre os destinos, sobre a base da proposição do plano e depois fomos para os bairros, para os setores da cidade, para as alternativas, para as decisões que foram tomadas. E as conversas foram muito boas e reforçaram a convicção de que o plano receberá subsídios, né, mas manterá o seu conceito, a sua essência, né? Isso é muito importante. Bom, além do senhor, temos aqui também 2 técnicos na área de arquitetura e urbanismo, né, o que é muito importante para qualificar ainda mais o nosso debate. Professor Silvio, o texto é bom, o senhor já leu o texto, as principais diretrizes, o principal, digamos assim, né, a essência, né, do texto, o senhor já leu, o que lhe pareceu? Boa noite. Boa noite a todos. O escopo do texto realmente mostra uma grande evolução, né? Não apenas uma evolução, no nosso entender, em relação ao que está posto, que já não é mais um plano diretor, né? É uma coxa de retalhos com quase 500 alterações ao longo desses últimos anos. É um documento técnico bastante extenso, que consta de anexos, de mapas, né? E seria leviano dizer que nós lemos ele com uma capacidade agora de pontuar sugestões mais precisas e alterações. Mas, no nosso entender, da maneira como ele está posto, a cidade, sim, irá ganhar. A cidade, sim, a longo prazo, terá preservada uma qualidade de vida e diminuirá, agora, fazendo um parêntese, se houver uma fiscalização efetiva, não basta o documento assinado, tem que haver fiscalização, né? E muitas vezes coercitiva com o poder de polícia, senão nós vamos ver os morros continuarem sendo ocupados. Se nós atravessarmos hoje ali o morro do antigo Membipe, que vai dar ali na bacia do Cacupé e Santo Antônio, e olharmos lá para cima para o morro de Santo Antônio e Cacupé, nós vamos vendo que a vegetação já está saindo e estão aparecendo casas, em cima de cotas que não podem ser construídas e inclinações que são proibidas. E o poder público, ele não tem os meios, não tem as... Aliás, tem a competência, mas não tem a condição, por falta seja de fiscais, técnicos, funcionários, de fazer esta fiscalização efetiva. E usar a mesma medida para todos, né? Usar a mesma medida para o empresário que constrói fora, seja na beira-mar ou numa zona nobre, e para aquele que invade o terreno, que depois, muitas vezes, como aconteceu na Câmara de Vereadores, é mais uma emendinha, como aquele é pobrezinho, tadinho, sim. Então fizeram assentamento lá, sem água, sem esgoto, sem luz, sem infraestrutura mínima. Eu creio, sim, que é um grande avanço para a cidade. Agora, Silvia, no seu entendimento, quais são os pontos que mais lhe agradaram e aqueles que menos lhe agradaram? Não, agora é a Silvia, do Silvio para a Silvia. Silvia, né? Depois o senhor comenta sobre isso. Na realidade, assim, eu primeiro gostaria de fazer uma colocação que eu estou aqui, fui convidada pelo CAL para representar os arquitetos, para representar o CAL, mas eu não diria que eu estou representando os arquitetos, porque não houve essa discussão dos arquitetos. E não houve essa discussão por quê? Porque a gente não sente que o plano está acabado, né? Então, isso eu tive condição de colocar pessoalmente para o Dalmo, que ele me pediu pessoalmente que desse uma olhada no texto. Sim. E eu disse, eu vou aguardar a conclusão para poder me manifestar, porque, na realidade, eu acho, assim, que nós temos um momento, as questões, assim, positivas. Nós temos um prefeito jovem comprometido com a questão do planejamento, nós temos um arquiteto na direção do IPUF, e nós temos princípios colocados nesse plano que todo mundo assina embaixo. Se pegar qualquer uma dessas reportagens que
que o Diário Catarinense vem cobrindo assim com tanta eficiência, se assina embaixo de quase tudo. Agora, quando a gente pega o texto legal, não vê aplicabilidade daquilo em várias questões. Às vezes o texto legal, os conteúdos não estão dando viabilidade para aquelas intenções. Então, tem situações assim, e foi uma das questões que eu coloquei, eu não tive toda essa energia à disposição que o Dalmo teve de participar de 40 reuniões com a comunidade, mas nessa última semana eu participei de pelo menos 5. E aí? E reiteradas vezes eu coloquei, cadê, se vou olhar o texto da lei, e hoje eu fui olhar, ainda dentro do site da prefeitura, o anteprojeto de lei que está posto ali, faz referência a vários anexos que ele não existe. Então, assim, o que o plano traz de novidade? Porque, na realidade, assim, o plano, na sua base, é um plano de organização do uso, da ocupação do espaço do solo. Faz referência a centralidades, faz referência a tratamento da orla, faz referência a uma série de questões que remete para um tal de anexo 3, que, no meu entendimento, o anexo 3 seria o plano, porque ali teria a organização espacial que ela não aparece em nenhum lugar. E os mapas, quer dizer, de uma certa forma, quer dizer, uma das questões, dentre outras que a comunidade tem trazido, que é a importância da questão da mobilidade, quer dizer, o que nós tínhamos até em planos anteriores, que seriam a hierarquização do sistema viário, que a gente tinha a insular, a principal, a coletora, não tem nenhuma nominação de rua. Existem áreas onde se permite um adensamento ocupacional e não tem nenhum estabelecimento de hierarquização de alargamento do sistema viário. Deixa eu entender o seguinte, então. Quer dizer, esses conceitos até que o Diário Catarinense mostrou essa semana, essas 10 diretrizes aqui, né? Quer dizer, isso aqui não tem como criticar, ou dificilmente alguém vai criticar. Não, eu acho assim, dificilmente. Só que a senhora está dizendo que falta um respaldo técnico e até um amparo legal. Eu diria assim, que o planejamento é um processo. O planejamento não começou agora. Esse planejamento vem e Florianópolis é reconhecido por ser pioneiro e ser vanguarda em vários momentos do planejamento no Brasil. Foi uma das primeiras cidades do Brasil que teve todo o território planejado. Foi uma das primeiras cidades que, reconhecidamente, a partir da delimitação das APPs, houve uma redução da invasão das APPs. A gente ia para o interior da ilha e o pessoal dizia, isso é APP, o que é? Não sabia o que era, mas sabia que não podia ocupar. Então, houve uma série de conquistas e houve uma série de equívocos nesse processo de planejamento. Houve tudo isso, entende? O que acontece é que, nessa situação, na medida que se levantam bandeiras que elas são fundamentais para a cidade, e que aí eu vejo o entusiasmo assim, de todo mundo apoiando isso, existe uma necessidade de um respaldo técnico, de um detalhamento e de uma precisão. E isso não está no plano? Eu não consegui perceber isso. Eu não vejo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu entendo que houve um avanço no processo, houve inserções de questões novas colocadas, mas o texto, da forma que ele está, ele ainda não é aplicável. Para mim, não é um plano pronto. Mas até, Renato, perdão, Dalmo, dona Silvia, eu não consigo ver esse planejamento que a senhora falou, que a cidade faz há tanto tempo e pioneira, na nossa realidade do dia a dia. Eu não vejo isso. Florianópolis, hoje, a gente sente exatamente ao contrário, que a cidade não é planejada. Que a cidade, se ocorrer um planejamento na década de 70, com Gama Dessa e outras pessoas que fizeram algo pensando no desenvolvimento da cidade, isso as gerações que se passaram acabaram não colocando em prática. E Florianópolis acabou se tornando uma cidade que estava indo sem rumo, uma cidade que não tinha destino. Dá licença, ninguém está defendendo o que está aí. Tanto é que existe uma concordância da importância e da urgência da revisão do plano diretor. Mas é que a senhora falou do planejamento que já foi Tem pioneiro. algumas conquistas. Eu não vejo isso nos últimos anos. Existe assim no território, existem essas questões que eu coloquei. Agora, se o senhor for na Câmara e fizer um levantamento, o senhor vai ter uma ideia da quantidade de alterações pontuais que a Câmara fez para o ajuste do plano e que isso, ao longo do tempo, foi distorcendo todo o planejamento. Essa é uma questão. Talvez aí tenha uma diferença, sabe? Porque... Mas as alterações no plano... Não estou defendendo o planejamento anterior. Elas são necessárias. São necessárias, porque a cidade é um organismo vivo. Elas têm que respeitar diretrizes maiores da cidade, não ser em cima de diretrizes que eram apoiadas num plano? Isso é que vai se distorcendo elas não podem ser pontual. Tempo. Porque aconteceram 489, 499 nesses últimos anos. Aí faz o levantamento da quantidade. Mas eu acho que eu entendo que a senhora está falando.
Silvio, me perdoe, mas eu não na concordo que essa tua afirmação parece que a falta de planejamento da cidade vem em virtude das alterações do plano diretor pela Câmara. Não, também. Agravaram fortemente isso. Isso não é uma realidade. Não, isso é uma realidade. O vereador está equivocado. O grande problema existente, que ninguém pode negar, é a questão da falta de fiscalização. Exatamente. Mais um fator. Também, mais um. E isso é algo que não se pode negar de forma alguma. Sim. O esvaziamento do IPUF é outro fator, é uma série de questões. Tá bom, vamos ficar nessa questão aqui, com o contraponto do secretário, e depois o representante do OAB vai falar, a respeito dessa falta de subsídio técnico, de amparo legal, de detalhamento do plano diretor, que a senhora disse que percebeu uma lacuna no texto. Sim. E aí, secretário? Renato, eu posso dizer assim para a Silvia. Eu acho que talvez a Silvia não teve tempo de ler exatamente. Apesar de nós termos feito nesse mês umas 10 reuniões, várias delas, inclusive, pessoalmente com a Silvia, eu agora estou vendo algumas coisas objetivas. Então, por exemplo, a questão da mobilidade. Eu acho que nenhum plano, nunca, em nenhum momento em Florianópolis, se pensou planejamento com a profundidade e com o cuidado e com a relação com a questão da mobilidade que está... não é verdade que não tem as vias, as subvias, as vias conectoras. Mas não estão escritas, senhor. Então, você não viu, tem todo um capítulo sobre isso. Tem o capítulo, mas não está mapeado. Não está mapeado. Então, eu posso dizer, acho que é uma leitura um pouquinho mais cuidadosa. Não, eu abri hoje o mapa, eu não vi nada disso. Isso é uma condição fundamental para poder aplicar o plano. O que eu queria dizer, uma coisa típica, Renato, fala-se em mobilidade e fala-se em planejamento. O plano atual, ele diz assim, a menor via de Florianópolis tem 12 metros. Isso é uma evidência do mundo que a gente vive, do planejamento que a gente faz. 12 metros significa desconhecer a maioria das ruas da cidade. Agora, o que significado tem isso? Significa que quando uma pessoa vai fazer vai pedir uma construção, uma licença para construir, o nosso analista vai pedir um recuo que inviabiliza a aprovação do projeto. Sabe? Isso induz a população, é por isso que nós temos uma cidade com mais de 60% de informalidade. Sim. Nós não vamos mais fazer a rua mínima, nós vamos reconhecer as subvias que estão lá, não só as conectoras, mas as subvias. Nós vamos fazer a calçada mínima, sabe? Porque é assim que caminha o mundo. Porque não dá para derrubar 60% da cidade. Não, o plano está dividido em vias coletoras, as grandes vias de conexão, que são apenas 3, as SCs e a nossa ligação com o continente através da via expressa, as vias setoriais que ligam os vários setores da cidade, as vias locais e as vias sublocais. Cada uma delas adaptada à necessidade efetiva, adaptada ao conceito de árvore. Nós não precisamos ter lá na extremidade da ilha uma dimensão que temos na conexão, para onde todo mundo converge. Então, de todo o desenvolvimento do plano, eu diria que o setor que foi mais cuidado foi a mobilidade. Mas não foi só a mobilidade, foi o meio ambiente, foi a paisagem, foi essa correspondência com uma diminuição enorme do chamado determinismo urbanístico. Nós temos milhares de pessoas em Florianópolis que, por exemplo, não podem ter um alvará de uma pequena padaria, de uma mercearia, porque o nosso plano é cheio de áreas exclusivas. Uma coisa que o mundo já abandonou há 20 anos. Então, na realidade, o plano, a humanização proposta para a cidade, ele está repleta em todas as plantas, em todas as proposições. Cada bairro tem um centro estimulado. Nós hoje vivemos uma situação assim, vamos olhar a Beira-Mar. A Beira-Mar é uma via mais usada da cidade. Sim. Mas os últimos lugares que nós usamos a Beira-Mar é o Mioche, a Paparella, as últimas casas térreas. Sim, sim. O que o plano determina? Não, em todas essas regiões centrais da cidade, os edifícios teriam que ter áreas comerciais. Claro, terra e comercial. Né? Então, são pequenas mudanças. Agora, a gente precisa querer ver. Isso aí são todas as concordâncias, mas eu te pergunto objetivamente. Cadê o anexo 3 do plano que remete tudo isso para o anexo 3? Onde que ele está? O que é esse anexo 3? É que diz assim, o texto da lei... Nossa, o que quer dizer esse anexo 3? Tem uma série de informações técnicas, desenhos, croquis, assim, ele diz assim, a política, deixa eu ver se eu acho aqui o fortalecimento da multicentralidade vai ser implementado através do anexo 3. A política de ocupação concentrada de solo ambientalmente urbanizado é conforme o anexo 3. A política de qualificação de espaços e equipamentos públicos é conforme o anexo 3. A recuperação das baías é conforme o anexo 3. A conservação do ambiente natural é conforme o anexo 3. Não, então, esse anexo 3 é o tesouro que vai explicitar o que o plano está querendo. Não é o tesouro. Essa é uma das ilusões que havia e que foram, como nós fizemos um documento propositivo, quando esse projeto começou, isso é uma coisa importante.
nós tivemos a preocupação de tentar com que todas as colaborações que foram produzidas em 7 anos, elas aparecessem no plano. Quando nós colocamos no site, nós deixamos, por exemplo, perguntas, deixamos questões, deixamos o documento de trabalho. Porque dizíamos assim, o que está no site, o que está na quase uma centena de reuniões que nós fizemos no último mês, e na verdade nos últimos 2 meses, não é o documento que a Prefeitura levou hoje para a Câmara. É o documento que nós queremos discutir com a população. Esse foi o que eu recebi do IPUF, não é do site. Sim, não, eu fui lá e o IPUF me deu como documento oficial. Sim, pode ter havido um engano, mas queria só explicar a questão dos anexos. Quando se começou a fazer o plano, se imaginava que seria possível dotá-lo de uma série enorme de anexos. Aqui seriam praticamente planos setoriais e planos específicos. O plano das baías, o plano de marinas, o plano de mobilidade. Mas são coisas que já não se faz. O plano não pode esperar o detalhamento, é o contrário. O plano pensa o conceito, pensa a estratégia como um todo, e os planos específicos vêm depois dele. Mas ele tem que mapear, vai ser feito porque pelo IPUF, é pelo IPUF. Não estão nos mapas, não tem nenhum mapa. O que eu penso é assim, senhor, tem tanta coisa boa e está se pegando um ponto que não precisa ter. Desculpa, eu tenho o meu compromisso moral como técnica. Eu estou dizendo, os princípios do plano estão perfeitos. Agora, quando você coloca isso aqui, eu tenho que abrir o mapa, eu tenho que saber aonde que está acontecendo isso no mapa. É uma questão de organização. Mas me diga um ponto que você quer ver no mapa que não esteja. Eu não vi nos mapas aonde que está a multicentralidade. Em todos os mapas, até mantido. Concentração de solo ambientalmente urbanizado. Não, você não consegue pegar o texto e ver o rebatimento. Aí acho que é uma questão de boa vontade. Todos os mapas, todos os mapas estão ali. E dar contribuição técnica. Áreas mistas ou áreas residenciais centrais. Todos os setores da cidade. Você sempre me chamou para participar. Claro. E eu sempre me coloquei à disposição. Sim. Não para ser presidente de PUF, não para consultoria, porque não é meu momento. Que eu fui convidada, porque não é meu movimento de vida, mas nunca me neguei em participar de reuniões que você chamou. Sim, sim. E sempre foi no sentido que eu disse assim, de tentar aprimorar esse documento. Perfeitamente. Isso aqui, se pegar, isso aqui for aprovado, no dia seguinte foi eu que te perguntei, como é que vai ser aplicado isso aqui? Como é que eu vou entender? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Situações assim, como estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento fortíssimo do plano, e que ele cabe até na reforma de uma casa, tá? Que poderá, o IPUF poderá decidir, quer dizer, isso dá uma insegurança, quer dizer, se for mudar uma porta de uma casa, isso aí vai ter que fazer um estudo de impacto de vizinhança? Bom, vamos falar sobre, pessoal, o seguinte, eu preciso chamar um intervalo... É em função do porte, tá, mas isso aí não cabe. Isso não está definido? Não, poderá o estudo de impacto de vizinhança, que você tem que analisar a população, os fluxos, o impacto no meio ambiente. Sim. Se você fizer intervenção numa casa, dependendo do interesse paisagístico, terá que exigir. A casa teria que ter mais de 2.000 metros quadrados. Não está assim. Não está assim. Mais de 2.000 metros quadrados. Sim, sabe? Isso está dito. Então eu não sei o documento que você recebeu. Realmente. Bom, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. E em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas, até para saber quais são as orientações, as sugestões apresentadas pela OAB, que faz uma leitura técnica do plano também, técnica e jurídica em especial, né? Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O plano diretor foi entregue, apresentado hoje, protocolado na Câmara de Vereadores da capital. Depois de mais de 7 anos de discussão, a Prefeitura entregou para a Câmara, agora fica com os senhores vereadores, que, claro, vai ter um debate amplo com a sociedade de novo, né? Vai ter ainda audiência pública, espera-se, né? Quantas serão? Uma? Pelo menos uma já está agendada. Pelo menos uma audiência pública para discutir com a sociedade. Bom, a OAB, ela foi bem propositiva, né? No aspecto de colaborar com o plano diretor para dar mais sustentação jurídica ao texto, né? O que faltou e o que a OAB apresentou? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos aqui presentes e aos nossos telespectadores. Primeiro gostaria de dizer do prazer de estar aqui presente. Prazer me recebê-lo. A questão do plano diretor, tem muita mistificação em cima desse tema, mas o plano diretor, ele é uma lei, né? Uma lei composta por mapas, por anexos. O estudo feito pela OAB, ele se concentra propriamente na parte técnica da lei em si, né? É um diploma legal com mais de 300 artigos, que já vinha sido proposto, discutido pela comunidade, como foi bem colocado aqui desde 2006, e que foi assumido pela nova gestão também com esse compromisso de levá-lo até
até o final. E no dia 2 de outubro recebemos essa minuta, então, do novo plano diretor. Houve uma discussão aqui sobre a questão de mapas, de anexos. Nós, como eu comentei, fomos mais em cima da lei em si, né? Acredito, senhor secretário, que é possível que tenha pontos também, naturalmente, de melhoria dentro da questão dos mapas, a colocação feita aqui pela arquiteta Silvia Lenze. O que posso dizer, entanto, o plano diretor tem essa coisa, que ele é uma simbiose entre o trabalho dos arquitetos e dos advogados, na parte jurídica propriamente dita. Então, o que eu posso falar com mais propriedade, seria precisamente da parte jurídica. Então, nesse sentido, Renato, respondendo a tua pergunta, o que tem de novo, nós identificamos 3 pontos principais dentro desse novo projeto. O primeiro é que ele modifica padrões de ocupação do solo em Florianópolis. Então, ele mexe na questão de gabaritos, ele mexe na questão de altura das edificações, uma modificação proposta também de combinação de usos, né? Então, áreas em que só tinha inicialmente, no plano vigente, áreas estritamente residenciais, passam a combinar usos comerciais, né? Isso com uma intenção aí manifestada pela prefeitura de diminuir os deslocamentos, contribuindo também para a questão da mobilidade. Ampliar as centralidades, né, nos bairros. O conceito, né? O segundo ponto que nós identificamos é a questão que o plano diretor, ele incorpora elementos do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal do ano de 2001, que traz todo um arcabouço legislativo, um conjunto de regras que devem reger a edição de novos planos diretores. E, inclusive, torna obrigatória, a partir da sua edição, em 5 anos os municípios deveriam ter editado seu plano diretor, ou seja, em 2006 já teríamos que ter um novo. Sim. E no caso nós começamos essa discussão em 2006. Então o plano, a proposta atual, ela incorpora esses elementos. E o que nos chama bastante atenção, foi ressaltado aqui também pela arquiteta Silvia Lenze, a questão do estudo de impacto de vizinhança. O que é o estudo de impacto de vizinhança? Ele cria mecanismos mais rigorosos para aprovação de edificações, entre outras que tenham mais de 2.000 metros quadrados. Então, isso está claro no plano? Sim, a regra... 2.000 metros quadrados? Sim. Tem esse parágrafo do fundo. Dentre outros, né? Dentre outros requisitos. Existe talvez até uma margem de discricionariedade para algumas situações, que é um ponto que talvez mereça uma discussão, com certeza. Mas, objetivamente, temos edificações com mais de 2.000 metros quadrados. É um critério objetivo. Todos os empreendedores que queiram projetar um empreendimento dessa natureza vão ter que se submeter a um estudo de impacto de vizinhança. Então, vai haver um rigor maior no sentido de aprovar esses projetos, porque o empreendedor vai ter que provar que tem infraestrutura necessária, no que diz respeito à demanda de uso de água, mobilidade, etc. Né? E o terceiro ponto... Quer dizer, todo prédio, então, vai precisar de um estudo de impacto de vizinhança. Se nós imaginarmos 2.000 metros quadrados... lugares especiais. Com lugares especiais. Há uma definição de lugares consagrados, lugares, eu não lembro agora exatamente qual é o termo que diz, mas são lugares de relevante valor, alguma coisa assim. Sim. Mas isso está definido, quais são esses lugares de relevante valor? Pois é, isso aqui não está. Eles, em princípio, são relacionados com as áreas de proteção cultural ou paisagística. Então entra centro histórico... Mas o estudo de vizinhança não é só para isso, não. Não, mas esse estudo, em qualquer hipótese, sim. Está relacionado com o estudo de impacto de vizinhança é justamente o impacto que dá no sistema viário, na mobilidade, na demanda por equipamentos. Mas esses estão relacionados a 2.000 metros quadrados. Sim, os demais são para centros históricos e áreas vulneráveis. Exatamente, os lugares especiais. Aí não importa o tamanho. Aí não. Aí não importa Mas o que eu coloco é o seguinte, porque é super importante esse estudo, assim, como o advogado Dr. Liu está colocando, isso aí realmente vai trazer uma reflexão em cima de qualquer intervenção, qualquer impacto na cidade. Mas se ele não for, assim, adequadamente dimensionado, eu volto a colocar essa questão. Eu sou favorável, já participei de estudos de impacto de vizinhança, mas eu tenho dúvidas em relação a pegar uma edificação e ter que fazer uma análise disso, porque nem cabe, nem comporta, entende? Esse tipo de análise para uma edificação, se dissesse assim, um conjunto histórico, que aí significa um setor da cidade, é pertinente. Agora, se você pegar as construções demonstradas de qualquer porte, exigir um estudo de impacto de vizinhança, que você vai ter que analisar sistema viário, impacto do sistema viário, população, equipamento... Mas isso nas áreas históricas e de vulnerabilidade. Mas é uma edificação, não é o conjunto de edificação. Então, que impacto urbano tem... Mas como eu estava colocando, até vou pedir uma parte para o secretário, posso ter feito uma leitura talvez apressada, mas que eu me recorde, o estudo de impacto de vizinhança, talvez o senhor possa nos auxiliar, que no primeiro dispositivo ele remete, salvo o melhor juízo, genericamente a toda e qualquer construção acima de 2 metros quadrados, que eu até particularmente achei uma medida positiva, né? Porque, claro, respondendo a tua pergunta, vai atingir praticamente todas as edificações. É difícil conceber algum prédio com menos de 2
mil metros quadrados. Mas é uma necessidade, eu acredito. Aqui nós temos uma série de exemplos no município que foram instalados prédios notadamente sem a contrapartida de infraestrutura. Mas na realidade, me desculpa, mas assim, um plano bem elaborado, ele dispensaria vários estudos de impacto de vizinhança, porque isso é uma questão de onerar bastante qualquer empreendimento, elitizar cada vez mais. Quer dizer, se tem infraestrutura adequada, não precisaria, né? Tá bem, é isso, assim, né? É outra questão também. O zoneamento, tu fala? Qualquer alteração de zoneamento, ela deveria, em tese, não vou dizer que tenha, nem estou defendendo se já aconteceu na hora, mas assim, ela tem que ser, deveria estar em tese associada à análise da infraestrutura, ao dimensionamento dessa infraestrutura, a capacidade de extensão de redes, a questão da mobilidade. Tem algumas alterações do plano aqui que eu não percebi isso. Quer dizer, eu digo assim, eu não acho assim que quando se faz uma proposta de plano tem o certo e tem o errado. Depende do ponto de vista de cada um. Sim. Mas eu acho que tem que ter um critério de uma justificação técnica das alterações. Sabe o que a gente pensa sobre isso? Parece assim, no fundo, eu tenho a impressão que o que move a prefeitura é o espírito democrático do seguinte: o plano não foi para Mate. Ele está na Câmara de Vereadores. Claro. Ele terá pelo menos 2 meses para questões objetivas como essa. O estudo de impacto de vizinhança está sendo excessivo para lugares como a Praça 15, como a Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha. Eu acho que não. Até porque já se pratica, na realidade, isso nas análises dos projetos. Mas vamos discutir. A gente vai ter tempo, espaço e interlocutores para discutir. Você sempre insiste que o plano não foi para Marte, mas acho que esse plano é para marciano. Porque eu não entendo, assim, a quem que ele está atendendo objetivamente em termos de população. Eu acho assim, cansa um pouco as generalizações, não está bom. Eu sei que você está muito mais cansado que eu, mas eu acho que o meu compromisso é questionar. Sim, porque eu quero responder só objetivamente. Se tem alguém que levanta a bandeira da importância do planejamento, sou eu há anos nessa cidade. E sempre estive junto contigo, conversando contigo para tentar contribuir. Só que a gente não viu muito dessas contribuições, inclusive que a OAB, o CREA e o CAU encaminharam em termos de revisão de plano, a gente não viu muita inserção daqueles questionamentos que foram postos assim, no trabalho de 4 meses, que os conselhos tentaram. Inclusive as últimas 11, que se reduziram a 3. Acho que com a OAB foi um relacionamento especial. A OAB constituiu um grupo de apoio, né? Quantas pessoas estavam na reunião que tivemos agora, Túlio? E assim, recebemos formalmente as contribuições. Mas, trabalhamos essa semana para assimilá-las. Fizemos com todas as sugestões. Eu vou dizer assim, a nível, faz de conta que nós estamos na sala que ninguém está nos ouvindo, a nível da franqueza. Mas muita gente está nos ouvindo, felizmente. Mas tudo bem. Mas assim, eu participei de várias reuniões, tenho conversado contigo ao longo do tempo. Numa das últimas reuniões que eu tive contigo, eu disse, eu não assino embaixo desse plano porque ele não está completo. Eu acho que ele tem avanço, mas ele não está completo. Eu vou aguardar o plano ficar pronto. Eu não senti que o plano esteja pronto ainda para ser encaminhado para a Câmara. Eu sinto que ele tem avanço, tem conteúdos importantes que precisam ser revisados e devidamente ajustados. O que foi colocado em algumas reuniões que eu participei é que esse prazo se estenderia a 5 ou 6 de novembro para poder fazer todas as inserções. Que eu acho que ainda é pouco se manter assim, se não colocar gente com competência técnica, que não é só arquiteto e advogado, mas engenheiro sanitarista e outras áreas profissionais e tal, não resolve o prazo. Eu concordo contigo, não resolve o prazo se não tiver um outro tipo de não é só o nosso mundo de arquitetos, deixa eu concluir. Eu ouço hoje do presidente da Câmara dizendo que qualquer alteração, qualquer contribuição ao plano